Depois da classificação na Copa Libertadores, o São Paulo retoma suas atenções ao Campeonato Brasileiro para manter a boa fase e quem sabe conseguir até a quinta colocação hoje. São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentam hoje no Morumbi pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h30 da noite, com transmissão exclusiva pelo Premier. Não é de se esperar um público muito grande hoje no Morumbi, por conta justamente do horário do jogo, 20h30, complicado para quem vai voltar para casa dependendo de transporte público, amanhã segunda-feira, para acabar não atrapalhando a semana. É um jogo, ainda mais o torcedor ainda está meio que de ressaca da emoção que foi a classificação na Libertadores na terça-feira, mas o São Paulo vem hoje para manter a boa fase, tentar conseguir a quinta colocação no Campeonato Brasileiro e se manter em boa fase para as próximas rodadas. O Atlético vem hoje com um time bem mexido, muitos desfalques, provavelmente um time inteiro poupado para a decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. E o São Paulo vem completo, com reforços, com também recuperações e provavelmente Lucas titular. São Paulo e Atlético fazem hoje o 93º jogo entre as equipes. O Atlético Mineiro, que é uma das pouquíssimas equipes que o São Paulo não tem vantagem no confronto direto. Ao todo são 92 jogos entre as equipes até hoje, 34 vitórias para o Atlético Mineiro, 30 empates e 28 vitórias do São Paulo. Hoje, aproveitando o time do Atlético bem desfalcado, é o dia de conseguir a 29ª vitória e encurtar mais essa distância, que ainda assim é pouca, mas querendo ou não, é uma vantagem para eles. O São Paulo, desde que o Hulk chegou no Atlético Mineiro em 2021, o São Paulo não venceu mais o Atlético. É impressionante, o São Paulo sofre pro Atlético indiferentemente de onde seja o local do jogo. Seja no Morumbi, na Arena MRV, no Mineirão, no Independência, o São Paulo simplesmente não consegue ganhar do Atlético Mineiro desde que o Hulk voltou. O último jogo entre as equipes no Morumbi teve pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa do Brasil do ano passado. O São Paulo, na ocasião, fazia o jogo de ida no Morumbi contra o Atlético, um jogo que irritou bastante a torcida, eu estava presente no estádio. O Zubeldia até então era o técnico, só que ele estava suspenso naquele jogo. Um jogo que o São Paulino estava com bastante expectativa, o São Paulo estava numa fase legal, o Atlético também estava muito bem, então sabíamos que seria um jogo complicado, e o São Paulo naquele jogo até então simplesmente abdicou de jogar bola, estava tranquilo, achando que o empate seria o resultado suficiente. O São Paulo foi fazer a primeira substituição naquele jogo aos 43 do segundo tempo, Maxi Cubeiras, que era o auxiliar do Zubeldia na época, e a torcida ficou revoltada, era dia do meu aniversário, inclusive. Foi uma sensação terrível, ainda mais o São Paulo ainda tomou um gol na última jogada, acabou perdendo o jogo da ida e acabou sendo eliminado depois com um empate na Arena MRV. Pelo Brasileirão, a última partida entre as equipes no Morumbi, o São Paulo acabou perdendo também para o Atlético Mineiro, o Hulk acabou fazendo aquele gol de falta quase do meio campo, não tinha muito o que fazer, o São Paulo também teve um revés. Esperamos que hoje seja completamente diferente, que o São Paulo volte a vencer, alcance a quinta posição, continue mantendo a boa fase e quebre essa sequência negativa que desde 2021 o São Paulo não consegue ganhar do Atlético Mineiro. A rodada do campeonato começou ontem com 3 jogos. Bragantino e Fluminense abriram a rodada num jogo em Bragança Paulista às 4 horas da tarde. Um jogo bem surpreendente. O Bragantino abriu 2-0 com menos de 4 minutos de jogo, algo assim muito raro de acontecer. Inclusive estava em um debate no Twitter e foi a primeira vez na história que o Fluminense tomou 2 gols assim em menos de 5 minutos de jogo. Então, assim, foi algo realmente histórico que aconteceu. Teve algumas polêmicas de arbitragem, o Fluminense reclama de um pênalti no final do primeiro tempo, teve uma não expulsão de um jogador do Bragantino, mas que essa já é mais discutível. O Fluminense chegou a diminuir, tomou também com menos de 5 minutos o terceiro gol no segundo tempo, conseguiu de novo diminuir para 3-2, mas depois tomou o quarto gol, teve chance de tomar o quinto, de tomar o sexto. O Bragantino voltou a vencer após 8 derrotas consecutivas e o Fluminense perdeu uma sequência de 7 jogos invicto.
Mais à noite, o Cruzeiro venceu o Internacional no Mineirão. O Cruzeiro que, diferente do que vai fazer o Atlético hoje aqui em São Paulo, que é vir com um time misto ou totalmente reserva, o Cruzeiro foi 100% titular para o jogo contra o Internacional. Ganhou de 2-1, afundou ainda mais a crise no Internacional. Roger Machado pode ser demitido a qualquer momento. O Cruzeiro, realisticamente, ainda está na briga pelo título, mas a gente sabe que dificilmente o Flamengo não ganha esse título, então o Cruzeiro está nesse campeonato mais na esperança de ou deslize do Flamengo ou até mesmo só garantir a sua vaga direta na Copa Libertadores, o retorno do Cruzeiro depois de tantos anos. Mas à noite tivemos um Grêmio Ceará que, sinceramente, eu não vi alguns melhores momentos, vi as estatísticas e simplesmente foi um jogo protocolar. Acredito que é um resultado ruim para as duas equipes e um resultado que entrega bem o que são as duas equipes no campeonato. O Ceará atualmente é o 10º colocado com 26 pontos, com 20 jogos feitos. O Grêmio em 13º com 24 pontos em 20 jogos feitos. São times de meio de tabela mesmo. O Grêmio ainda mais abaixo, acredito que não vai brigar para o rebaixamento o Grêmio, mas é um time muito limitado do tricolor gaúcho. Tem que ficar de olho, mas acredito que não vai ter essa briga até o final do campeonato. Hoje a rodada começa às 4 horas da tarde com 2 jogos. Vasco e Corinthians se enfrentam em São Januário e Bahia e Santos se enfrentam na Arena Fonte Nova. Vasco e Corinthians, que é um jogo que historicamente o Corinthians leva bastante vantagem. E o Vasco, que veio a princípio de um 6-0 contra o Santos, achou que ia embalar, perdeu para o Juventude lá no Alfredo Jaconi. O Vasco e o Corinthians têm jogos pela Copa do Brasil no meio da semana, então não sabemos ainda se serão times titulares, se terão times mistos, como que vai ser esse jogo. Bahia e Santos. O Bahia também tem jogo no meio da semana pela Copa do Brasil contra o Fluminense, também não sabemos como virá. Mais à noite, às 6h30, teremos Fortaleza e Mirassol no Castelão, Juventude e Botafogo lá no Alfredo Jaconi, Botafogo vindo da eliminação da Libertadores, pegando uma fase meio conturbada nos bastidores, o Juventude vindo de uma vitória contra o Vasco, e o Botafogo que provavelmente também vai reserva por conta do jogo da Copa do Brasil. Às 8h30 teremos São Paulo e Atlético Mineiro, como eu havia dito, e amanhã, para fechar, teremos Palmeiras e Sport no Allianz Parque, Flamengo e Vitória no Maracanã. O São Paulo vencendo hoje o Atlético Mineiro vai saltar para 32 pontos e pode terminar a rodada na 5ª colocação, podendo passar Bragantino, Botafogo e Mirassol. Depende de uma combinação de resultados, mas vencendo o São Paulo já garante que não será ultrapassado por ninguém nessa rodada e pode chegar até a 5ª colocação. O GE traz como escalação provável o São Paulo 100% titular, com Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cedric Soares como ala direito, Enzo Dias como ala esquerdo, Bobadilha e Marcos Antônio, Rodriguinho voltando à titularidade, Luciano e André Silva. Acredito eu, tá, Queria eu que o Lucas começasse jogando para ter mais ritmo de jogo. Vai ter uma data FIFA, ele vai ter mais tempo para se recuperar. Acredito que ele poderia começar esse jogo, ainda mais por conta do time do Atlético que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas é bom também o Rodriguinho já ganhar casca, tendo mais responsabilidade e conduzindo esse meio campo. O São Paulo ainda tem os desfalques do Oscar, Luiz Gustavo, Caleri, Rian, Wendel e Arboleda que estão lesionados. Pendurados para esse jogo, temos Rafael, Sabino, Arboleda, Ferrarese, Enzo Dias, Pablo Maia, Bobadilha, Gonzalo Tapia, Luciano e André Silva. Qualquer um desses que tomar cartão amarelo hoje não enfrenta o Cruzeiro no Mineirão na próxima rodada no final de semana. O Atlético Mineiro tem muitos desfalques, tem jogadores bastante lesionados e também tem o foco na Copa do Brasil, no clássico contra o Cruzeiro. Só de desfalques confirmados hoje, o Atlético tem a dupla de zaga, Lianco e Alonso, Hulk, Coelho, e o Dudu, que vai cumprir o último jogo de suspensão pela ofensa a Leda Pereira, que o STJD deu nele.
O zagueiro Vitão e o meia Matheus foram convocados pelo técnico Cuca para entregar o grupo no Morumbi. São jogadores da base. E, além de todos esses desfalques, o Cuca ainda pode simplesmente pegar os outros titulares e deixar ele no banco para poupar todo mundo, para chegar a 100%, ou até mesmo fazer um time misto para tentar a sorte de conseguir alguma coisinha hoje no Morumbi. O GE traz como escalação provável do Atlético Mineiro o goleiro Everton, lateral Natanael, Ivan, Vitor Hugo, Guilherme Arana. Alan Franco e Alexander no meio campo, Gustavo Scarpa e Renier, Biel e Rony no ataque. De pendurados do Atlético Mineiro temos Cuca, o técnico Cuca, né? Fausto Vera, Guilherme Arana, Scarpa, Alonso e Lianco, que já está fora hoje de qualquer forma. E uma última coisa para finalizar, que hoje o São Paulo estreia a sua nova camisa 3. Estou usando inclusive essa que é a da temporada passada. Hoje oficialmente ela se aposenta e dá lugar a essa camisa que eu particularmente achei perfeita. Os patrocínios dão uma enfeiadinha nela, mas não importa, ela continua sendo maravilhosa. Que ela nos dê muita sorte, que ajude a quebrar o tabu contra o Atlético, que seja uma camisa vitoriosa e fique para a história. Bom, é isso. Nos vemos hoje à noite no pós-jogo. Espero que está muito aqui feliz com uma vitória, com uma grande atuação do nosso São Paulo. E que o São Paulo continue subindo na tabela, garantindo a próxima vaga da Libertadores. Caso a gente não seja campeão, mas espero que não. Mas é sempre bom estar lá em cima, ganha mais premiação e se mantém o destaque nacional. Vamos, São Paulo!